Bom, pessoal, nós finalizamos na semana passada o capítulo 2, né, da segunda parte da encarnação dos espíritos. Então nós trabalhamos o objetivo da encarnação, nós trabalhamos sobre a alma e nós trabalhamos sobre o materialismo. E agora nós vamos entrar então no capítulo 3, que vai trabalhar a volta do espírito, né? A gente só volta para quando a gente já estava em algum lugar, senão era a ida, né? Não é? Pela lógica, pela razão, né? Então, capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea e a vida eterna, né? São esses 3 pontos que nós vamos trabalhar nesse terceiro capítulo, dessa segunda parte, tá bom? Então, o item que nós vamos dar entrada hoje é a alma após a morte, a sua individualidade e a vida eterna. Nós trabalhamos bastante a ideia da alma, então é natural que muita coisa aqui a gente já tem conhecimento. Aí nós falamos sobre a ideia do materialismo, né, de tudo estar pautado na ideia do físico, do material. E aí agora Kardec está pensando, bom, tá, então se quando a gente vai desencarnar ou morrer, não está tudo acabado, como é essa volta? O que a gente leva, o que a gente não leva? Então ele está retornando essa ideia. Então tem hora que ele vai buscar de novo um entendimento maior sobre alguma coisa. Tá bom? Então vamos lá. Na questão 149, Kardec começa assim, ó. O que sucede, ou seja, o que acontece, né? Quais as consequências que a alma vai ter no instante da morte? Então vamos lá. O que vai acontecer com a alma? O que é a alma? O espírito, perispírito e o corpinho material. Então aqui ele está perguntando sobre a alma. Então o que acontece com a alma no instante, logo após a morte do corpo, né? Da morte aqui, da vida material. Então, acabou-se a vida material, qual é as consequências que o espírito vai ter a partir dali? O que a alma volta a ser? Quais as consequências da alma? Certo? Então, nós vamos bem devagarzinho, é conhecimento que a gente já tem, mas que às vezes a gente vai complementar um pouquinho mais, tá bom? Então, o primeiro passo, ele volta a ser espírito. Se ele volta a ser, é porque antes de estar como alma, antes do espírito estar encarnado com um corpo físico, ele já tinha a condição sem o corpo físico. Então, está falando, ele volta a ser, ou seja, o que ele era antes, volta a ser espírito. Volta a ser, ou seja, o estado que ele era antes era um estado natural dele. Vamos entender muito bem isso. Qual é o estado natural de nós? Quanto alma encarnada, ou quanto espírito encarnado? Ele está dizendo, nós vamos voltar a ser espírito. Nós vamos voltar a ser o que nós já éramos. A nossa natureza é espiritual. Então, quando nós falamos do objetivo da encarnação, do aprendizado, da evolução e de tudo mais, nós estamos temporariamente na carne, na matéria, na condição do corpo físico, mas lembrando que o estado natural nosso é o espiritual. É difícil para a gente fazer essa assimilação no dia a dia. Quando nós estamos falando aqui, parece normal para nós. Mas quando a gente está no dia a dia, a gente vive a vida no play como se na verdade fosse aqui a verdadeira vida. Tá? Então a gente volta a ser espírito. Se eu volto a alguma coisa também, quer dizer que o estado em que eu estou é um estado temporário também. Não é definitivo. Eu vou passar uma certa etapa aqui, né? Então ele continua. Isso é, volve,
retorna ao mundo dos espíritos. O que é o mundo dos espíritos? Então vamos lá. Qual é a verdadeira natureza de nós, da alma? O ser espiritual, Então, volta ao mundo dos espíritos. Qual é o mundo original? O mundo espiritual. Então, a gente volta para a nossa verdadeira morada, digamos assim, espiritual. Então, estar com um corpo não é um estado natural, é um estado provisório. Tá? De onde se apartar, ou seja, de onde se afasta momentaneamente. Então, nós vamos ter um breve intervalo do plano espiritual, digamos assim, 100% do plano espiritual, porque nós vamos estar vestindo um corpo material. Então ele coloca, volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, da onde se apartara momentaneamente. Esse apartar, que a gente estava no estado natural, como espírito, no plano natural, espiritual, e agora nós vamos vir como um corpo físico, no mundo físico, numa fase transitória, por qual motivo? Então a gente vai voltar lá na questão 132, o objetivo da encarnação. Nós estamos temporariamente afastados do plano espiritual para poder evoluir, progredir, certo? Então, quando a gente desencarna, nós vamos voltar ao estado natural, ao plano natural. Lembrando que o plano espiritual é o plano que está aqui e eu só não consigo perceber porque um corpo físico me impede de ver as coisas espirituais, é como dizer que ao desencarnar, ao morrer, eu pego o corpo, tiro ele e fico o que está. Só isso. Então volta a ser o quê? Volta a ser espírito. E ele volta a ver o quê? O plano espiritual e não só o plano material. Porque o corpo que limita as percepções espirituais perde a sua função e o espírito se desliga. Tudo bem? Então tá bom. Posso fazer uma pergunta? Lógico. A gente vive mais tempo com a matéria ou a gente vive mais como espírito? De qual tempo você está falando? Dá para dar uma afirmativa referente a isso? Não, porque qual é o tempo, né? O tempo é uma condição humana. Então, se você falar assim, Leonardo, eu vou viver 80 anos. Eu vou viver 80 anos no plano espiritual? O tempo, ele é humano, material nosso, né? Se você for pensar no plano de Deus, tudo é presente, né? É difícil a gente pensar nisso, mas é uma realidade, porque o tempo é uma condição nossa. Imaginar que 24 horas aqui, as mesmas 24 horas na Lua, em Marte, ou em qualquer outro lugar, isso a ciência já provou que o tempo é diferente, inclusive, né? Interestelar, por exemplo, um filme vai estar, acho que esse filme, se eu não me engano, vai tratar muito bem sobre essa ideia. Então, aqui é temporário. Se aqui é temporário, provavelmente o tempo maior experimento nosso é como espírito. Agora que a gente tem que pensar, como espírito, eu estou vivendo experiências materiais. Então eu não deixo de ser espírito, eu sempre vou ser espírito. Eu estou vivendo essa situação aqui. Só que quando eu desencarno, eu estou continuando vivendo outras situações. E aí, nós vamos ver na questão aqui à frente. Eu não levo comigo o corpo físico. Eu não levo comigo as coisas materiais. Mas alguma coisa eu levo. Então essa experiência, que é momentânea ou temporária, ela gera consequências que seguem comigo a experiência. Então não é um finalizo para começar outro, né? Lembra sempre dessa questão, tá? Então, na 150, Kardec coloca assim, ó, a alma, de novo, o espírito encarnado, após a morte, conserva a sua individualidade? Então ele está perguntando, quando a gente desencarnar, nós vamos continuar sendo a mesma pessoa? Com o mesmo caráter? Com os mesmos desejos? Com os mesmos vícios? Vamos, né?
Nossa, essa é uma bênção, né? Já chegava a felicidade eterna. Então está perguntando, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Quando eu desencarnar, nós vamos continuar sendo seres distintos? Individuais? Sim. Porque nós só estamos tirando, não é isso, hein, gente? Mas só está tirando o corpo físico e ficou seres individuais. Porque se eu tirar o corpo físico, vamos supor que duas pessoas desencarnam ao mesmo tempo. Já pensou? Tira o corpo físico, aí já os dois espíritos já une. Não dá pra gente pensar. A lógica, a razão, não tem sentido isso, né? Tá? Tinha que torcer com quem que vai desencarnar, né? Vamos combinar. Então vamos lá. Melhor não, né? Então vamos lá, ele perguntou, vamos lá. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Então a individualidade é uma propriedade permanente do espírito. Chega algum momento que ele está individualizado, ele não perde mais essa individualização, ou seja, é uma propriedade do espírito, é uma qualidade do espírito, tá? Que seria, aí aqui os espíritos começam a dificultar para Kardec, né? Que seria ela se não a conservasse? Os espíritos dizem assim, não seria um absurdo na hora do desencarne se a individualidade da alma não se mantesse? De repente, se ela se fundisse? É a reação nossa aqui, é um absurdo, não é? Aí está falando assim, mas o que ela seria então? Se ela perdesse, se ela deixasse de ser ela mesma, ela seria o quê? Voltava a ser nada. O nada não existe e a gente fica numa situação meio difícil de pensar nisso. Então é a resposta que ele dá. Sim, jamais perde a sua individualidade. O que seria dela então, né? Se ela perdesse a sua individualidade? Então, a resposta deixa muito claro que a base da existência do espírito é a sua individualidade. Quando a gente olha a humanidade encarnada, não vou falar desencarnada, a base da humanidade é a individualidade de cada um. Cada um tem um conhecimento, cada um está num nível, cada um tem uma percepção da vida. Não é uma coisa todo mundo homogênea. Eu posso concordar com algumas ideias, mas não 100%. Aí eu concordo com isso também. Aí vem aqui e vamos começar a conversar sobre a ideia. Não, isso eu concordo, isso eu não concordo. Ah, isso eu vivi a experiência, isso eu não vivi. Então, entre os encarnados, a base é a individualidade. Cada um está com um grau diferente, uma percepção diferente, tá? Como constata a alma a sua individualidade? Como saber, como provar, como constatar que realmente se mantém individual? Porque uma coisa são os espíritos falar, lembra disso? Doutrina espírita é uma doutrina de observação, que se torna prova, palpável, quase que material, aquilo que Kardec está trazendo para nós. Então ele está falando assim, olha, tá bom, você está falando que conserva para nós, mas na prática, né, como que eu vou provar que realmente continua individual? Se a gente pensa, enquanto encarnados, o que prova a nossa individualidade? Não vamos abrir a boca, não vamos agir. Está todo mundo quietinho aqui. Como eu posso olhar para cada um e saber que cada um é individual? Aparência física. Uma aparência física. O corpo material. Então, encarnado a gente tem, fora os pensamentos que nós falamos, fora o modo de agir, de perceber o mundo. Se nós estivermos inertes, o que diferencia a gente como seres individuais é a aparência física, o corpo material. Então ele pergunta, né? Então vamos lá. E a resposta dos espíritos é assim, ó. Como constata a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais um corpo material? Então o corpo material servia para alguma coisa, para a gente olhar e perceber que nós somos individuais. Eu não tenho mais como provar pelo corpo material.
Então os espíritos vão dizer, ó, continua a ter um fluido que lhe é próprio. Então, quando desencarna, nós estudamos lá atrás que os espíritos disseram que há um fluido que não se separa nunca do espírito, que é o envoltório do espírito, que é o corpo espiritual. Lembra que nós estudamos isso? Então nós vamos entender que ele tem mais uma propriedade, mais uma função também. Então continua a ter o fluido que lhe é próprio, exaurido na atmosfera do seu planeta. Então, quando nós estamos falando do perispírito, que ele vai trabalhar, vai falar o perispírito no final, o espírito tem em torno dele fluidos e ele precisa trabalhar a assimilação desses fluidos ao planeta em que ele vai encarnar. Que toda a condição de movimentação, toda a condição de sentir as questões materiais passa por esse fluido, que é o corpo espiritual, que é o envoltório do espírito. Então Kardec perguntou, olha, antes o corpo material mostrava que realmente nós éramos criaturas individuais. E aí os espíritos disseram, tá, e mudou o quê? Porque na verdade você continua tendo agora o tal do bendito fluido que continua em torno do espírito. Ou seja, você continua tendo um corpo espiritual. Ou seja, a individualização continua sendo feita pelo corpo espiritual. E que guarda a aparência. Então lembra que o espírito vai guardar a aparência no fluido, é o perispírito que possibilita isso, né? Então, vai guardar a aparência da sua última encarnação, que é o seu perispírito. Então, no plano espiritual, o perispírito é o que possibilita um espírito conhecer o outro, olhar a sua individualidade, manter a sua individualização. Então, vamos pensar, todo mundo aqui é espírito. Quando olharmos para o outro, não tem o corpo físico, mas o perispírito guarda a aparência, guarda a forma, guarda a essência da última encarnação. Então, quem mantém o espírito individualizado? Perispírito. Tudo bem? Então, quando a gente olhava na ideia do encarnado, que a individualização vinha pelo corpo material, na verdade é o perispírito que faz esse processo de individualização. Inclusive é o perispírito que molda o corpo físico. Aí falando de aparências. De aparências. Uma aparição, por exemplo. Então a gente pode ter a mesma aparência em várias encarnações? Não falando do plano espiritual. Aí você vai reencarnar agora num outro plano. Aí você vai preparar, vai ter um corpo preparado para a nova experiência que você vai ter. Por exemplo, se você precisar passar pela experiência da maternidade, não vai dar muito certo esse corpício. Entendeu? Ao planeta e à nova experiência. Né? Não entendi. Quando volta ao mundo espiritual, ele volta com a última aparência. O perispírito, ele tem armazenado a aparência, a forma. Então, por exemplo, se você, no plano espiritual, vamos supor que você vai numa reunião mediúnica e você faz a evocação daquele espírito. Quando ele se apresenta com aquela forma. Mas não no mundo espiritual. Não, porque no mundo espiritual, o espírito não vê forma, certo? Mas o perispírito armazena isso. Entendi. Ele encontrasse outras gerações que não viu ele nessa aqui, não estranharia, né? Exato. Perfeito, tá? É que aí tem a parte científica, né? Do DNA, do pai, da mãe. Tudo isso vai ajudar na confecção da aparência física. Sim. E da experiência que vai ali, né? Tá? Porque a individualidade vai se distinguir também pelo caráter, pelo conhecimento. Ele vai falar, pelo pensamento, por tudo isso. Porque depende do espírito e não é só dessa encarnação que ele vai se apresentar. Ele pode apresentar
reencarnações anteriores, a que mais ele teve afinidade. Ele pode numa aparição, mas por isso que eu usei o termo evocação, para travar a ideia de, olha, vamos supor que eu, Leonardo, daqui 500 anos, alguém evoca o Leonardo, e eu já virei o Zezinho e o Pedrinho, vamos pensar assim, né? Existe uma coisa chamada fotografia do espírito, que isso fica armazenado. Então, se ele evocar, já vivi o Zezinho e o Pedrinho, acho que é o nome, né? Então, eu já vivi com o Zezinho e com o Pedrinho. Tá. Aí vem alguém e evoca, eu quero evocar o Leonardo. Aí o Leonardo aparece, o Leonardo. Ele não vai assim, eu sou o Zezinho que fui o Leonardo. Não. Porque tem esse arquivamento nessa memória. Tá. Por isso que eu falei evocação, né? Porque senão ele vai apresentar na que melhor ele melhor se apresenta, né? Se for por vontade dele, vamos dizer assim, né? Léo, O próprio Emmanuel, né? Quando Moisés e Elias materializaram, e se é na última encarnação, por que ele não veio de João Batista? Então. Não entendi não. Você tinha Moisés na transfiguração. Monte Tabor. Você tem Moisés, você tinha Elias. Então, mas João Batista não era Elias? Se é na última encarnação, por que ele não veio de João Batista e veio de Elias? Porque tinha... Não é a frase, como que é? Isso, já falava que Elias, né, agora deu branco a profecia, né, que tinha que ser Elias, né. Então a ideia foi essa justamente por esse motivo, né. A profecia de Isaías, né, porque senão não bateria, né. Por isso que ele vem como Elias, a profecia de Elias. E essa facilidade ele tem, né, naquilo que precisa. Na aparição, sim. Até porque era uma aparição, né? E Jesus na transfiguração depois. Se você voltar de Pedrinho, não tem problema. Tá tudo certo. Sou eu mesmo. Ó, eu trouxe lá do Livro dos Espíritos um pouquinho mais para frente, ó. Que é aí que é a dúvida que surgiu aqui na frente, né? Ó. As relações no além-túmulo. Então, na questão 284, como pode os espíritos, não tendo mais corpo, constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Então aqui ele já deu uma ampliada para a gente ver um cenário melhor. Ó. Como pode o espírito que desencarnou, que não tem mais corpo? Então nós desencarnamos, deixamos a condição de alma. Como pode, então, constatar a sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Então, só completou um pouquinho mais. A gente desencarna e vai ter um monte de espírito nos rodeando, certo? Temos que pensar isso, não vamos ser exclusivos lá. Desencarnou, chegamos nós lá sozinho. Não, um monte de espírito nos rodeando já. Tá? Constatam suas individualidades pelo perispírito. Então, eles afirmam de novo, a individualidade é pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então os espíritos vêm falar mais uma vez, então é o perispírito que faz a função visual, de separação, a individualização, né, do espírito, tá bom? Da mesma forma que o corpo material distingue a gente, o perispírito distingue o espírito, tá bom? Aqui a pergunta é interessante, ó, é aquilo que nós estávamos falando, ó. Questão 150b. A alma nada leva consigo deste mundo? Há alguma coisa que a alma leva? Eu nunca vi por nada dentro do caixão. Material, né? Leva as questões. Então Kardec quer saber que bagagem a gente leva daqui. É uma viagem temporária? Eles falaram para Kardec, é uma viagem temporária, uma experiência temporária. Então, se é essa viagem, o que eu levo daqui? Que bagagem a gente leva? As experiências.
As virtudes, conhecimentos, experiências, as imperfeições, as emoções, sensações, tudo isso vivido. Então, certo. Então, os espíritos vão dizer, ó, nada, ou seja, nenhum bem material. Vamos devagarzinho. A não ser a lembrança. Então, quando eu desencarno, eu vou passar por um períodozinho de desajuste, que a gente vai perder um pouquinho, né, de perturbação do espírito, até a gente ganhar consciência de novo de onde a gente está. Então, a gente não leva nada, a não ser a lembrança. Lembrança do que nós passamos, dos atos que nós cometemos, seja atos bons, seja atos maus. Tá? E o desejo de ir para um lugar ou para um mundo melhor. Então, alguém tem a aspiração aqui de ir para um lugar pior? Fala, queria tanto ir para um lugar pior. Não. Não, mas pode trabalhar no melhor também, viu? Não vem com essa não. Então, quando a gente vai desencarnar, ele está dizendo para nós que a gente tem esse desejo, que a gente tem essa esperança, né, de alcançar pelo menos um estado melhor, né, de estar um pouquinho melhor do que a gente estava. Eu acho que pelo menos quando desencarnar, uma vírgula a mais, eu espero ter conseguido, né? É minha esperança. Pode ser que... né? Lembranças cheias de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez ela, ou seja, a alma, né, da vida. Então, doçura ou amargor, porque todo sentimento que nós produzimos, nós vamos levar junto conosco. Então, olha a importância de ver a forma como nós estamos vivendo. Porque uma vida cheia de amargura, quando a gente desencarnar, nós vamos estar com um pensamento, um sentimento envolto nisso. Mais aflorado. É isso que muitas vezes algumas pessoas vão chamar de umbral, que não é um local físico. É o estado do espírito. É um tormento mesmo. É o tormento. Como se vive aqui na Terra. Como se vive. Por isso, quando ele vive querendo se vingar, depois ele vai continuar na forma de vingança. Porque ele vai passar por uma revista quando ele desencarna, esses sentimentos estão todos com ele se vê diante disso, porque não é Deus quem está nos julgando. Quem vai julgar? Alguém vai julgar a gente. Quem vai julgar a gente quando a gente desencarnar? A gente mesmo. Vendo o ato que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu podia ter feito, deixei de fazer, o que eu combinei. Então a gente se julga. Falhei de novo. Aqui. Se a gente saísse de casa, colocasse uma lista, vou fazer várias coisas hoje. Quando chega em casa à noite, Então a gente mesmo se julga. E aí a gente vai sofrer por aquilo. Hoje não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz isso. Não precisa ninguém julgar a gente já consegue. Fora do corpo, uma visão mais ampliada, então, né? Então ele falou, lembranças cheias de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela faz da vida. Quanto mais pura, ou seja, quanto mais evoluída moralmente for, melhor compreenderá, ou seja, terá mais clareza, né, na futilidade do que deixa na Terra. Então, quanto mais evoluído nós formos, mais clareza a gente vai entender dos bens materiais que ficaram na Terra. Passageiro ficou, não quer nem saber, ou então muita gente apegado. Quando nós vamos para uma reunião mediúnica, por exemplo, a gente percebe, não raro, casos espíritos ali apegados às coisas, né? Espíritos ali na propriedade, no próprio caixão, às vezes junto com ouro que nem existe mais, mas mentalmente ele está aqui, naquela vivência, naquela perturbação, porque é o pensamento que ele está alimentando constantemente. Tá? Tudo bem? Então ele falou, lembrança da vida, desejo de evoluir, né, de estar numa condição melhor e as consequências morais decorrentes dos nossos atos. É só isso que a gente leva. E já tá bom, né?
Não tá? Tá, né? Então, diante dessas respostas que os Espíritos deram, que mantém a individualidade, que a gente vai levar isso conosco, né? Esses desejos, essas sensações, que pensar, ele está falando assim, é correto, né? Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Ele voltou a fazer essa pergunta. A gente percebe a paciência dos espíritos. Porque eu já estou aqui Kardec, de novo. Não, e onde ele arrumava tanta pergunta? Então, Uma dissertação, né? então, é aquela ideia que ele falou da gotinha voltando para o oceano, né? Eu até trouxe para a gente lembrar do todo universal. Mas é importante para a gente entender essa individualização, tá? Então, conforme a opinião de certos filósofos, há uma alma universal. Lembra que nós trabalhamos a ideia da alma universal, até da alma da Terra, que nós trabalhamos essa ideia, né? Da qual cada um possui uma parcela. Pela morte, todas as almas particulares voltam à fonte geral, sem conservar a sua individualidade, como as gotas de chuva se fundem nas águas do oceano. Essa fonte comum é para eles o grande todo, o todo universal. Tal doutrina, sem a individualidade após a morte, seria tão desanimadora quanto o materialismo, porque seria absolutamente como se não existisse. O materialismo não existe nada e o todo universal você passa a ser nada. Porque a tua individualidade se perde, tudo aquilo que você aprendeu se perde, todas as relações se perdem e voltou a uma grande massa. Então passa a ser nada. Porque teoricamente numa próxima existência saiu uma outra gotinha, mas aí eu já não era mais eu e aí não tinha mais nada e vamos começar tudo de novo. Então é um nada de qualquer forma. Certo? E aí eles vão explicar, olha como que é interessante, né? Depende, lembra que ele falou, depende muito como você usa as palavras, depende muito como você entende as coisas, né? Tanto que ele justificou a alma do universo, a alma do mundo, a alma da terra. Então aqui ele vai falar, o conjunto dos espíritos não forma um todo? Então quando a gente olha o conjunto, o mundo dos espíritos, falta alguma coisa? Falta alguma coisa para a gente aqui, que é temporário. A gente vai viajar, falta, a gente leva o que precisa ali. O mundo dos espíritos está por completo ou está por fazer? Está por completo. Então já é o todo. É o todo. É o que ele está dizendo. Falta alguma coisa? Não falta nada. Tem organização, tem tudo, né? Então o conjunto dos espíritos não forma um todo. Então é um todo com diversas individualidades, né? Formado por diversos indivíduos, espíritos, né? Não constitui um todo completo, então não está tudo organizado, tudo estruturado, né? Quando estás numa assembleia, ou seja, em grupo, vamos pensar nós aqui, és parte integrante dela, ou seja, faz parte da assembleia, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Então não deixa de ser quem é. Então nós estamos aqui no estudo do Livro dos Espíritos, mas nós não somos o Livro dos Espíritos. Nós mantemos a nossa individualidade. Nós somos o grupo de estudo, mas o grupo de estudo tem diversas individualidades. É o todo. Vamos pensar que aqui seria o todo. Tá? Tudo bem? Então tá. Na 152, então, Kardec pergunta, ó, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não apenas uma confirmação doutrinária, Kardec, ele quer uma prova. Não é só vocês falarem que o todo absoluto não é assim, eu preciso de uma prova. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Então imagina Kardec recebendo um monte de espíritos.
Se só de médiuns foram mais de 1000 médiuns, quantos espíritos Kardec recebeu? E cada espírito trazia uma mensagem, uma forma de dizer, uma característica. Ele está falando, mas essa individualidade não se mantém nas comunicações que nós estamos tendo? Quando nós vamos para uma reunião mediúnica, há diversos espíritos se comunicando, cada espírito com uma necessidade, cada espírito com um desejo, cada espírito, né? Não tem ali na comunicação a prova disso? É como se nós pudéssemos olhar agora aqui, então, encarnado. Como nós podemos perceber que cada um daqui é individual? Primeiro pelo corpo. Mas vamos supor que tivesse tudo escuro, não estou vendo ninguém, mas sei que está todo mundo aqui. Como eu sei que não é tudo a mesma coisa? Quando cada um vai falar, dando sua opinião, se comunicando. Então é o que está respondendo. Não tendes essa prova nas comunicações que recebestes, nas personalidades dos espíritos, né? Na memória que o espírito traz, né? Nos relatos que ele vai trazendo, nas sensações que eles vão sentindo. Tem espírito que sente frio, porque está ainda com o pensamento nessas questões. Tem espírito que está sofrendo. Tem espírito que tem desejo de vingança. Tem espírito que não sabe onde está, não sabe o que quer. Tem espírito que chega desesperado, preocupado com o ente que está encarnado ainda. Tem aqueles que chegam desesperados com a fortuna. Cada um mundo à parte, cada um ser diferente. Há espíritos que, infelizmente, deixaram a vida antes do tempo. Certo? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdo, ouviríeis. A dizer que a gente tem muita prova, que a humanidade está cheia de provas, mas que infelizmente não olha para as questões espirituais, porque está sempre focado nas questões materiais. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de nós. Então, quando a gente olha a própria relação dos médiuns, quando os médiuns estão dando a passividade, estão trazendo a comunicação dos espíritos, há uma voz diferente do médium. Há um pensamento diferente do médium. Quando a gente vai ouvir a voz do nosso anjo protetor ou guardião, ou seja, dos espíritos afins que nos ajudam, não é o nosso pensamento, é um outro pensamento. Agora, será que é um único espírito, então, para todos? Aquela ideia do Espírito Santo, um espírito para todo mundo? Talvez possa ser um santo espírito. Né? Então ele está falando, olha, nas comunicações, nos conselhos, percebe isso, né? Só não enxerga quem não quer. E ele faz referência justamente a esse texto de Mateus, ó. Os espíritos estão dizendo para Kardec o porquê que a gente muitas vezes quer a prova, a gente tem a prova, mas não percebe. Pois a... Não aceita. Acha bobagem. É. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria. Curaria no sentido da verdade, do conhecimento, né, do entendimento. Então, Jesus falou tanto sobre a questão do mundo espiritual, da casa do Pai, mas desde lá a gente é cego para ver, surdo para ouvir. E nós estamos querendo ainda provas. E a gente estava conversando esses dias como que a gente vive, né, o dia a dia nosso. Então, desencarnou, nós espíritas, hein? Espíritas. Olha o compromisso nosso com o que a doutrina trouxe, com o que Jesus trouxe. Desencarnou, partiu para o outro lado. O máximo que a gente faz, às vezes, é uma prece, imagina de um outro lado. A gente não consegue imaginar uma relação entre um plano material e espiritual se cruzando o tempo todo. A gente ainda está colocando divisões de um plano para o outro. Tá tudo bem, eu não consigo ver o plano espiritual, tá tudo bem, eu não consigo perceber 100%. 100% não.
Mas pede para um ente querido chegar próximo, se fazer sentir, faz uma prece por ele, pede para um anjo guardião chegar perto, se fazer perceptível, mas com seriedade, né? Depois vocês me falam. Se não arrepia, se não pressiona a cabeça, tudo. Não precisa ser médium. Não estamos falando de ser médium, não. Faz esse teste. Né? Então, a gente, ainda mesmo como espírita, nós estamos lidando com essa relação do além-túmulo, ainda colocando barreiras. Né? Tá? Então, pensemos. Então, Kardec vai trazer um comentário, ó. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Quando eu olho um corpo, o corpo é formado de diversas células. Então, quando um plano espiritual, há uma união com diversos espíritos. E são esses diversos espíritos que formam o todo, certo? Se as almas se confundissem numa amálgama, ou seja, uma coisa só, numa fusão única, só teria a qualidade do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Se nós voltássemos tudo para dentro de um todo, quando nós fizéssemos o intercâmbio mediúnico, seria sempre o mesmo espírito, sempre o mesmo pensamento. Está todo mundo dentro de uma água só, misturou-se tudo. Careceriam de inteligência e de qualidade próprias, quando ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e uma vontade distinta. Então, quando a gente conversa com os espíritos, ali há um raciocínio, há uma lógica, há uma razão. Não é uma coisa aleatória, não. Há um espírito, há um ser pensante, que traz todas as experiências, todos os atos bons ou maus, ele traz ali, ou seja, se mantém a individualidade dele. Certo? Léo, Sim. você fez um comentário agora há pouco, com relação ao que Kardec coloca, tanto é que essas são notas dele, com base no que ele vai ouvindo ali dos médiuns. Dos espíritos. Dos espíritos. Sim, mas não era ele direto com os espíritos, era? Como direto? Não entendi. Ele precisava de um médium, de um intermediário. Não, e às vezes pelas cartas que ele recebia. Sim. Então ele vai formando uma base, né, de conhecimento. Então ele recebe, por exemplo, dos médiuns. Então vamos supor que divide em 4 aqui, vai. Os médiuns daqui eram os médiuns que Kardec tinha contato com as reuniões que ele ia, vamos pensar. Sim. Então ele tinha as cartas, trazia as provas, diversas cartas. Cada espírito falava uma coisa, não era todos que falavam a mesma coisa. Aí o espírito. Aqueles médiuns ali psicografavam. Psicografavam. Aí ele vai ter vários materiais. Pode ser que nesses espíritos tenha algum espírito que falou assim, existe o todo sim, por falta de conhecimento dele. Ou pode ser um fanfarrão, um pseudo, enfim. Não, está todo mundo mergulhado num oceano aqui. Né? Tá bom, ele colocou lá. Se de repente vier mais 2, 3 cartas dessa, eu vou pôr nesse monte aqui e ver que essa ideia, qual é a ideia. Então ele analisou diversos grupos, diversas localidades, diversos médiums, porque o médium poderia estar influenciando também. E aí ele vai olhar o que os espíritos estão trazendo. Aí ele pega isso e fala assim, bom, então tá bom. Então não existe o todo universal. Então, um tanto assim de papel que não existe, um tanto assim que existe. Então não existe. Tá. Aí ele vai para uma reunião. Que é as reuniões mais sérias, que é a reunião que ele tinha 15 minutos por, né? Olha, não existe? É verdade que não existe? Como dizem alguém, tal. Essas perguntas dele já é decorrente de diversas cartas que ele recebeu. Ele estudava. Por isso que ele vai voltando, às vezes, fazendo as questões. Porque ele junta aquilo e aí tem mais informações. Então, é um trabalho realmente de estudo e observação.
observar o que foi falado, como apareceu. Por exemplo, aí vai ter uma reunião de materialização. O espírito se materializa, Kardec está lá, ele vê a materialização, que é a forma anterior, ele vai buscar, olha, ela se apresentou aqui, vai buscar no Google, não tinha Google, né? Mas no Google, é a mesma forma e tudo mais. A carta assinou. Bom, então vamos ver a assinatura se é igual. Sim. Então, agora tem uma outra assinatura de um outro espírito. Bom, então são dois espíritos diferentes. E aí vai fazendo essa comparação. É assim o trabalho. Então, é um trabalho de pesquisa gigantesco. Por isso que a gente trabalha que é uma ciência de fato, porque busca essa comprovação através dos fatos, né? Não é uma ideia que veio de um homem, muito pelo contrário. Tá? Porque tem sempre as perguntas, as respostas e depois tem sempre uma nota dele, um comentário, algo mais. Isso. E esse espírito tem uma autorização superior para vir? Os que editaram o Livro dos Espíritos, por exemplo? Sim. Se a gente pega na introdução, ele traz ali alguns espíritos que participaram, são espíritos mais de segunda ordem, que participaram dessa formatação dessas mensagens. Nós somos espíritos de terceira ordem. Automaticamente o conhecimento que a gente precisa nesse momento é até segunda ordem. Mas que a gente não precisa, porque na verdade a gente precisa de conhecimento para chegar na segunda ordem. Quando eu chegar na segunda ordem, vai ter algum outro livrinho lá, fala, pessoal, agora daqui para frente é para a terceira ordem. Então esses conhecimentos, eles mesmos dizem, os conhecimentos do Livro dos Espíritos são conhecimentos para terceira ordem, de espíritos de segunda ordem. É o caminho, para chegar até aqui. Aí depois fala, o modelo é Jesus, segue o modelo que Jesus deixou para vocês, vocês vão chegar à segunda ordem, quando tiver a segunda ordem a gente conversa, é mais ou menos isso, vai demorar um pouquinho, até lá depois a gente conversa. Por isso que tem respostas que vocês não conseguem entender. Não consegue, não tem vivência, não tem bagagem, não existe ainda tecnologia, por exemplo, para pensar nisso. Mas os espíritos fanfarrões são os que estão vagando por aí, então? Também. Você tem também. Entre as mensagens de Kardec recebeu muitas dessas mensagens de espíritos brincando. Tem a mais conhecida no Livro dos Médiuns, é quando Kardec faz a evocação de um passarinho. E o passarinho responde. Aí ele pergunta, aí não tinha animal no plano espiritual. Como que pode um passarinho responder? Aí ele perguntou para São Luís. Aí São Luís falou assim, se você perguntar, sempre tem espírito para responder. Evoque uma pedra e a pedra vai te responder. Se evocar a parede do centro, queria saber, a parede vai responder. Então tem sempre um espírito fanfarrão aí querendo falar. E tem muitos que não são fanfarrões, na verdade, que eles acham que têm um conhecimento, mas não têm um conhecimento completo da verdade. São os pseudo-sábios, lembra da escala que nós vimos, Então eles vão dar a versão deles pela visão deles. Não é nem de maldade. Não é de maldade. Mas esse não tem autorização para fazer Não, isso? todo mundo pode, qualquer tipo de espírito pode se comunicar. Aí há o trabalho de saber. Por isso que, aos dias de hoje, é um problema muito grande a questão da mediunidade. Porque esse olhar crítico que Kardec coloca nas comunicações é o que nós temos que ter até os dias de hoje. E o médium ele tem que estar disposto a esse crivo, a entender, eu sou intermediário e o espírito do outro lado pode não ser um espírito de primeira ordem, não vai ser, nem de segunda ordem. Pode ser que ele saiba mais do que a gente, pode ser que saiba menos. E aí cabe a gente olhar o que a doutrina, o Kardec ensina até aqui e falar assim, olha, legal, a mensagem é muito boa, mas não vou considerar, você está vendo? A condição aqui é isso, está tudo certo. Tem um cunho moral legal, mas não é uma nova revelação, não pode ser. Então cabe a gente ter esse olhar crítico. Por isso ele questionou tanto para tentar colocar nivelar. Exato. Por isso que a doutrina espírita ainda hoje, quer dizer, hoje mais ainda, pela facilidade da comunicação, da internet, a gente tem que ter um crivo muito maior. Na pandemia, nós vivemos um dos piores momentos da doutrina espírita. Bezerra de Menezes falou carta até para não sei quem. Tinha reza, vacina, tinha de tudo. E aí você fala assim, bom, mas o médium que recebeu que quis fazer isso? Às vezes não, ele recebeu, não passou pelo crivo, colocou e pronto. Então, cada comunicação que chega, a gente precisa estar pautado no que Kardec trouxe.
Então, quando a gente não estuda seriamente, a gente não entende a profundidade que Kardec colocou nessas observações das mensagens. E a gente toma verdade quase que tudo. É diferente de um trabalho de esclarecimento espiritual, que o espírito chega do outro lado, às vezes perdido, é diferente. Aí você vai consolar e depois esclarecer a condição dele, e trazer a instrução e encaminhar, vamos dizer isso, resumido. Esclarecer sobre a situação dele. Esse espírito ele está sofrendo, é diferente, não tem que analisar nada dessas questões. O problema é quando você tem o espírito trazendo novas coisas, novos, e aí você tem que ter um caráter muito rígido para entender. Pode ser verdade? Pode, mas só ele falou por enquanto? Só. Guarda na gaveta. Daqui a pouco pode vir outras realidades, e é assim, né? Mas a internet também tem muita coisa que não veio de médium nenhum, né? Hoje, a gente vive, não é todo mundo, né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente vive muito hoje de aparecer, né? Na internet é isso. Então, existem vários casos de cartas, vou falar de cartas psicografadas, por exemplo. Eu posso falar que ela não é nem frequente aqui, mas teve uma pessoa que chegou assim e falou: nossa, eu adoro fulano de tal. Faz isso, as cartas dela. Aí você respira fundo e fala: que bom, porque ela não tem condição ainda de entender, né? Mas há muitos médiuns que já foram desmascarados, que já trazem pesquisas na internet, que buscam dados daqui. É o que muitos falam: você vai para o trabalho mediúnico, você vai para o trabalho de psicografia. Aí pede nome do pai, nome da mãe, nome do desencarnado, como desencarnou, a cidade que é. Aí você tem a carta pronta. Pode ser que o médium vá fazer um bom trabalho? Pode, mas a chance de você ter uma carta pronta é muito grande, né? Então são coisas que tem que se analisar, né? Então, cada momento é um momento, né? Mas você teve vários tipos de espíritos, vários, tá? Então Kardec continua falando aqui, né? A diversidade infinita que apresentam sobre todos os aspectos é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Então há diversas formas de pensamento, de moral, né? De emoção, como nós falamos. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Então as mensagens teriam que ser todas iguais. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá, no plano espiritual, os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, entre outros, patente se faz que eles são seres distintos, né? Então, como há uma diversidade, né, de falas, de pensamentos, de individualidade, de críticas e sofrimento, a gente entende que do lado de lá, então mantém-se a individualidade, tá? A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, particularidades pessoais verificáveis, referente às suas vidas terrestres. Então, muitos traziam peculiaridades que se comprovava na Terra, né? Então, seja por uma assinatura, seja por falar algum detalhe que só os parentes conheciam, quer dizer, aí mostrava mais ainda que se mantinha a individualidade. Se nós pegarmos cartas, por exemplo, consoladoras de mães, por exemplo, de filhos, traz momentos muito íntimos com a mãe e o filho. Ali dá para você ter um olhar, né, mais próximo da individualidade de cada caso, certo? Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. Então, os espíritos, quando há aparição de espírito, cada espírito traz a sua forma. Você fala, mas como manteve a forma? Né? E por que o outro não se apresenta com a forma do outro? Por que aquele que apresentou a forma traz os mesmos pensamentos enquanto estava encarnado? Porque poderia eu vir aparecer com uma outra forma, mas os pensamentos totalmente diferentes, né? Então prova-se ali na aparição que
que traz os mesmos pensamentos que tinha enquanto encarnado. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. Então a ideia da imortalidade era só ensinada na teoria, né, como uma crença religiosa. O Espiritismo a torna manifesta, ou seja, dá permissão de a gente olhar pela experiência, né, de certo modo até material. Então quando o Espírito se torna tangível, às vezes na materialização a gente pode até tocar, quer dizer, o Espiritismo traz a imortalidade da alma até no aspecto material, né? Então, como prova, muitas aparições serviram nesse sentido como prova, né? De poder tocar o Espírito. Há experimentos que faziam até medição, né, do Espírito, da respiração do Espírito, tudo mais, porque ele estava trazendo ali um corpo físico, se mostrando, não que ele tinha órgãos, mas para o experimento ali ele trazia, conseguia materializar o corpo com os órgãos para poder ser medido. No plano espiritual não tem os órgãos, mas ele vai se mostrando de tal forma na materialização que ele pode plasmar, apresentar um órgão, por exemplo. Como ele apresenta um braço, apresenta a cabeça, o tronco, certo? Tá? Ô Léo, na evidência, pode médiuns diferentes veem situações diferentes? Pode. Tem um espírito e cada um enxerga Uma característica, uma forma diferente, detalhes diferentes, né? Pode. acontecer, né? E dependendo da maneira como o espírito se coloca naquela condição, ele pode até enganar o médium, né? Também tem isso. Tá? Então, lá no que é o Espiritismo, no item 148, Kardec coloca a seguinte pergunta: depois da morte, tem a alma consciência da sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la? Então ele vai trazer o que nós já falamos, mas um resumo, né? Se a alma não tivesse a sua individualidade depois da morte, isto para elas, como para nós, seria o mesmo que não existirem. Não teriam caráter algum distintivo. A do criminoso estaria na mesma altura que a dos homens de bem, donde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. Se todo mundo vai para o grande todo, por que eu vou querer ser bom enquanto o outro é mau? Vamos ser todo mundo mau, depois vai todo mundo para o mesmo lugar, é melhor, né? A individualidade da alma é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada qual, uma vez que elas pensam e agem de modo diferente. Umas são boas, outras más, umas sábias, outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem. O que prova, evidentemente, não estarem confundidas em um todo homogêneo. Isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Graças ao Espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém, o resultado da observação. Então, por isso que quando a gente olha na questão do Espiritismo, o Espiritismo experimental, Kardec foi experimentar. Ele foi para o campo da experiência, da observação. Então, não é um campo só teórico, porque só na teoria a gente não consegue compreender e perceber todas essas coisas. Então, o Espiritismo traz o caráter experimental. E pela experiência eu observo. Esse é o caminho da doutrina espírita, tá? A própria alma reconhece sua individualidade, porque tem pensamento e volição própria, desejo próprio, que distinguem, escolhas próprias, né? Que distinguem umas das outras, verificando ainda a sua individualidade por seu invólucro fluídico ou perispirítico, espécie de corpo limitado que faz dela um ser distinto. Então, mais uma vez, só recordando para finalizar nessa resposta, quem vai fazer essa individualidade, essa individualização, criar um limite para o espírito é o perispírito.
E aí Kardec vai perguntar, então, na questão 153, em que sentido deve entender a vida eterna? Uma vez que a alma desencarna, chega no plano espiritual e depois ele passa outras experiências na carne de novo, leva com ele todas as sensações boas e más, todas as virtudes, os vícios. Que vida eterna é essa que muitas religiões utilizaram, né? Vida eterna, seja ela gozos eternos ou penas eternas, né? É aí Kardec coloca em qual sentido a gente vai entender. O que a gente pode entender disso de vida eterna? Qual que é o verdadeiro significado de vida eterna? Uma vez que a gente segue com a individualidade, que lá é a verdadeira morada, porque antes pensava-se que aqui é a verdadeira morada, a gente ia para um plano espiritual depois, que lá era a vida eterna. Como pode ser eterno que se ora eu estou aqui na condição da carne, depois, né, encarnado, depois eu retorno para lá? Parece que não está encaixando muito essa ideia de vida eterna, né? Então o que a gente pode entender da vida eterna? A vida do Espírito é que é eterna. O Espírito vai deixar de existir alguma vez? Então ele vai ser eterno. É o que ele está dizendo. A vida do Espírito é que é eterno. A do corpo é transitório. Então ele está falando, ó, essa ideia de vida eterna depois da morte do corpo tem alguma coisa estranha. Porque se o Espírito já era eterno antes do corpo físico, né? Então a vida do Espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Ela retorna à vida eterna. Ela retorna à vida eterna. Então ele falou lá na primeira questão que a gente retorna para o mundo espiritual. Então se a gente for colocar aqui, quando o corpo morre, a alma retorna para o mundo espiritual. Ou retorna à vida eterna, a condição eterna do Espírito. Ele sempre vai ser Espírito, ele vai sempre ter a essência espiritual. Então a vida eterna é a do Espírito. Mas a crença da vida eterna não é porque aqui é a tua vida pequenininha, é essa vida só. Tanto é que tem a expressão, se vive uma vez só. Exatamente. E aí depois que você morre, você vai para essa vida eterna. Exatamente. Nas felicidades eternas ou nos castigos eternos. Isso. Porque a ideia é a parte da ideia materialista. Só existe o espírito porque existe o corpo. Para aquela experiência. E depois o espírito é limitado a um local físico. Ou seja, esse espírito só vive essa vida aqui e acabou. Nessa ideia, nessa linha de pensamento só. Sim. Vive para essa, mas depois fala que volta, né? Pega o corpo, não tem um rolo, uma lógica diferente, né? Mas aí ele usou a alma, né? Não tem que ter usado o espírito? Vamos voltar. É quando o corpo morre, aí a alma está no corpo, né? O termo alma retorna à vida eterna, né? Quando o corpo morre, quer dizer, antes dele morrer está a alma. Quando morre, aí a alma volta à vida eterna, o plano espiritual como espírito, né? Mas lembra que a ideia da alma e do espírito, nessa definição nossa, Kardec falou, olha, a alma está encarnada, o espírito desencarnado. Só essa diferença. Então, como ele estava aqui com o corpo, alma. Aí ele vai morrer, vai para a vida eterna. Tá? Então Kardec colocou assim, ó, não seria mais exato chamar de vida eterna a vida dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma, ou seja, não precisa reencarnar nada, né? Então não era melhor falar que vida eterna é desses espíritos que já não precisam reencarnar, está eternamente no plano espiritual, não precisa mais reencarnar. Aí os espíritos responderam, ou seja, quando você chega ao estado do espírito puro, é antes a felicidade eterna.
Então lembra quando nós trabalhamos a ideia da escala espírita, que falava que o espírito de primeira ordem é um espírito feliz, felicidade eterna, felicidade que não se perde, constante, se adquiriu. Então ele falou, essa ideia dos espíritos puros que você está dizendo, ó, é antes felicidade eterna, né? Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, conquanto que vos entenda. Né? Então o essencial não é bem o nome, né? Mas sim o entendimento dessa ideia. Né? Tá? Então não existe um local eterno, existe o Espírito eterno. Mas acho que é conquista. A conquista, essa felicidade é uma conquista do Espírito. Né? É eterna. Sim, porque o Espírito é eterno, exato. Dúvida, tudo certo? Então, a gente quer felicidade eterna ou vida eterna? Porque a vida a gente já tem, né? A vida já está aí, né? Já nos deve.